Davi foi escolhido por Deus e ungido por Samuel para ser o rei de Israel. No entanto, o caminho para ele chegar ao trono havia vários obstáculos que ele precisava superar, enfrentar. Então imaginem, Davi era um jovem, pastor de ovelhas. De repente aparece o profeta Samuel na sua casa e o surpreende a ele e a sua família, ungindo rei. No entanto, o profeta Samuel foi embora, Davi voltou para os seus rebanhos e nada aconteceu imediatamente. O tempo foi passando, Davi foi chamado para, ele que era músico, foi chamado para tocar para o rei Saul, porque quando Deus tirou dele o seu espírito, quando Deus o rejeitou, Saul ficou perturbado. E a música de Davi acalmava o rei. Então, dessa maneira, Davi foi colocado dentro do palácio do rei, mas como um servo, como alguém que servia ao rei. Davi tocava para acalmar Saul. Depois, como nós ouvimos ontem, Davi se prontifica, Deus dá a ele coragem, valentia para enfrentar e vencer o gigante Golias. E a consequência disso, como nós ouvimos hoje, é que as pessoas começam a aclamar Davi, começam a dizer que Davi é maior do que Saul, e Saul fica com inveja e procura matar Davi. Davi que lhe tinha feito tão bem, Davi que tinha feito bem ao povo, matando Golias, mas Saul fica com inveja, fica enciumado e quer matar Davi. Nós sabemos que Jesus foi entregue pelos sumos sacerdotes por inveja. Então, a mesma coisa acontece aqui com Davi, e Jonatas, filho de Saul, faz o possível para que o seu pai desista de fazer mal a Davi. E dessa maneira, então, Davi é poupado. E como nós cantamos, como nós recitamos aí o Salmo, é no Senhor que eu confio e nada temo. Embora houvesse aquela ameaça, aquele perigo, mas Deus livrou Davi porque tinha para ele uma missão. Mas vejam que o caminho até que Davi ocupasse o trono, chegasse ao lugar para o qual Deus o havia designado, foi um caminho longo e difícil. E assim é também na nossa vida, para que o plano de Deus se realize, muitas vezes há diversos obstáculos. Deus chama, Deus unge, põe em nós o seu Espírito, mas as coisas nem sempre acontecem imediatamente. Até que o plano de Deus se realize, muitas coisas devem acontecer, nós passamos por sofrimentos, dificuldades, até que se realize o plano de Deus. Foi assim com Maria. O anjo vem e diz para ela: serás a mãe do Filho de Deus, darás à luz um filho, ele será grande, etc. E o anjo a deixou. O anjo vai embora e ela não sabe como as coisas vão
acontecer, como aquilo vai se dar, como José vai ficar sabendo, como as coisas acontecerão. E durante vários anos, 30 anos, ela aguarda até que as coisas se realizem como o anjo havia dito. E ali aos pés da cruz, Nossa Senhora certamente se lembrava das palavras do anjo que tinha dito: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E no entanto ela está ali diante da cruz, vendo seu filho morto, depois com o filho no colo, nos braços, tendo que sepultá-lo, e se lembrando das palavras do anjo, sem saber, sem entender como aquilo se cumpriria, mas confiando em Deus. Então nem sempre as coisas acontecem imediatamente, da maneira como nós imaginaríamos que elas acontecessem, mas Deus vai realizando o seu plano por caminhos inimagináveis para nós. E no Evangelho nós temos a conclusão, depois das 5 controvérsias de Jesus com os chefes dos judeus, que decidem matá-lo, também por inveja. Agora, então, nós temos a conclusão dessa parte, Jesus pregando para uma grande multidão. A sua fama tinha se espalhado, as pessoas ouviam falar de Jesus e de tudo o que ele fazia. Então é preciso que ele suba na barca, porque é tanta gente que vem, e assim ele pode pregar a todos, e as pessoas se atiram sobre Jesus para tocá-lo e ficarem curadas. Os demônios, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: tu és o Filho de Deus. Jesus ordenava que eles se calassem. Enfim, nós temos aí um resumo da atividade de Jesus, do ministério de Jesus, pregando o reino de Deus e curando. Deus se revela por meio de palavras e também por meio de sinais, de acontecimentos. E uma coisa completa a outra, as palavras e os gestos, os sinais, se esclarecem, se explicam mutuamente. Então também por meio dessas curas, Jesus vai revelando o seu poder, a sua glória, mas também a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a sua compaixão. Então também as curas são um meio de Deus se revelar, mas sobretudo Jesus quer anunciar o reino de Deus, quer propor para as pessoas a conversão do coração, que se voltem para Deus. As curas são uma maneira de demonstrar que Deus está perto, que Deus é bondoso, compassivo, e chamar as pessoas à conversão. As curas que Jesus realizava e realiza não são o objetivo do seu ministério, mas são um meio para chegar ao coração das pessoas e convertê-las para Deus. Então peçamos a Jesus que o nosso coração também se volte para Ele, se volte para Deus, por meio dos sinais que Ele realiza todos os dias em nossa vida, nós sejamos capazes de ver a bondade de Deus, a presença de Deus, que Deus está próximo de nós, cuidando de nós e nos conduzindo para realizar em nossa vida o seu plano de amor. Amém.